Fala galera, Yuri Valens aqui e o Habitat divulgou seu novo relatório gerencial e tem algumas notícias boas e também outras não tão boas assim. Haja vista um pré-pagamento de um recebível imobiliário com peso mais elevado lá no seu portfólio. Ficou curioso? Venha saber comigo. Galera, aqui está a minha tela com vocês e como eu mencionei, o Habitat divulgou o seu relatório gerencial referente às operações do mês de março de 2021. Mas calma que ele também noticiou alguns eventos subsequentes que aconteceram no mês de abril até a data de divulgação desse relatório gerencial. Dessa maneira, o fundo já começa com uma notícia de que ele encerrou o mês de março com 76,35% do seu PL alocado em recebíveis imobiliários com uma taxa média de 11,3% ao ano, mais inflação. Uma taxa muito boa e sabemos que o Habitat é bastante exposto ao IGPM. Ele diminuiu um pouquinho a sua exposição, mas ainda assim conta com mais de 40% exposto ao IGPM. Essas operações são distribuídas entre 37 recebíveis diferentes e 4,2% alocado em fundos imobiliários e 19,45% em caixa. Antigamente, eles estavam com mais de 25% em caixa. Finalmente, o Habitat acordou um pouco no sentido de pegar uma parcela daqueles recursos que estavam parados mesmo no caixa e começar a investir em outros fundos imobiliários para gerar um pouquinho de renda a mais para os seus cotistas. No mês de março, eles efetuaram um investimento de mais de 13,3 milhões de reais em recebíveis imobiliários, uma taxa de 12,01% ao ano, mais inflação, uma taxa muito boa, da qual 11,34% foram em recebíveis que ele já possuía em carteira e quase 2 milhões num novo recebível imobiliário, com a taxa de 10,5% ao ano, mais IPCA. E a alocação ficou abaixo do mês anterior, em razão do pré-pagamento do recebível imobiliário residencial Monte Líbano e também do Eldorado e do Fix Urbanismo. Vejam só que ele está sofrendo com os pré-pagamentos, muito em razão da alta do IGPM, que está em mais de 30% nos últimos 12 meses, e o Habitat é bastante exposto a esse índice. Não bastante, também teve aqui parte do recebível imobiliário do Resort do Lago, mais de 21,26 milhões, que corresponde a quase 4% do PL do Habitat. Os pré-pagamentos desses recebíveis geraram multa de aproximadamente 22 centavos por cota. Lembrando que eu já mencionei aqui no canal que o pré-pagamento é quando o devedor antecipa aquela dívida, quer quitar aquela dívida, porque os juros estão altos, às vezes não os juros, porque os juros são acordados e fixos, mas a inflação, o GPM é mais de 30%, é difícil você repassar isso para os ativos que dão laço a esses recebíveis imobiliários. Então, para não ter nenhum tipo de inadimplência, ele recebe antecipar essa dívida. E o que acontece é que algumas operações eles conseguem estruturar ao passo de que eles fazem um planejamento de quanto tempo que vai durar o pagamento, a amortização, né, e aquela carteira. Dessa maneira, se o devedor resolve antecipar, quitar aquela dívida dele antes do prazo acordado, em alguns contratos eles conseguem colocar uma multa. E é o caso do Habitat, que gerou uma multa, uma receita de zero, uma receita de 22 centavos por conta dessas multas de pré-pagamento. E o mais importante, como a operação do resort tinha carência de amortização, toda a correção monetária do ativo, que até então estava acumulada, fica passível de distribuição, gerando aproximadamente R$ 1,85 por cota. E vejo que essa notícia é importante que, por mais que houve o pré-pagamento, agora o Habitat vai ter que rebolar para pegar esses recursos, mais de 21 milhões de reais, e vejo que o Habitat já não está tão célere na alocação desses recursos dele. Ainda vai entrar mais dinheiro no caixa, mas pelo lado bem positivo, com a distribuição dessa inflação, ele já tem garantido uma receita mensal. Vejam só, uma receita mensal somente levando em consideração do Resort do Lago, pois deu um valor de R$ 1,85 por cota, um valor muito alto. E eles pretendem, com toda essa operação aqui, do Resort do Lago, eles acharam bom efetuar esse pré-pagamento e acabar com aquela exposição lá, porque eles querem diminuir a exposição no setor de multipropriedade, principalmente na nossa queridinha Caldas Novas, e já mando um abraço para o pessoal de Caldas Novas, que lá é a cidade da multipropriedade. Quem visitou sabe bem o que eu estou falando. E também eles colocaram aqui
algumas questões que neste mês mandatamos 4 operações que somam mais de 57,4 milhões, com taxa aproximada de 10,5%, mais inflação. Nesse momento, eles ainda possuem um pipeline de mais de 140 milhões de reais em 8 operações de recebíveis imobiliários diferentes, com taxa média de 11,8% ao ano, mais a inflação. E ainda com quase 200 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio. Como assim? É os próprios recebíveis que já estão no portfólio do Habitat e que tem a oportunidade de colocar mais dinheiro neles, pegando uma parcela maior também de receitas mensais. Dessa maneira, vejam só, se formos somar tudo isso daqui, o Habitat conta com uma oportunidade de colocar mais de 400 milhões de reais em investimento. Será que isso quer dizer que vem uma emissão por aí? Pois ele está atualmente com mais de 100 milhões de reais em caixa. E para todas essas operações que ele citou, ele falou que elas podem ser liquidadas, pelo menos as do pipeline, em até 90 dias. Então, em até 90 dias, então nos próximos 3 meses, eles conseguem liquidar essas operações do pipeline dele. E dessa maneira, ainda conta com quase 200 milhões das próprias operações que já estão no portfólio. Eu acho que vem uma possível emissão aí no futuro. Mas, lógico, ele só vai conseguir realizar se ele alocar os recursos parados no caixa atualmente. E se tratando de eventos subsequentes, ele cita que no mês de abril houve o pré-pagamento do valor remanescente do Resort do Lago, no valor de 34,35 milhões de reais, que corresponde a mais de 6,25% do PL do Habitat. Então, veja que tinha uma exposição muito grande lá no Resort do Lago. Eu até sei qual que é esse empreendimento. E o que aconteceu é porque o Resort do Lago estava com algumas etapas a serem executadas. E uma das suas etapas, eles resolveram adiar as obras em razão do baixo volume de venda, principalmente em razão dessa pandemia, né, pessoal? Então não tem como. Eu acho que foi uma decisão acertada entre a gestora e sim o próprio empresário, empreendedor que está lá na ponta final. Além disso, temos aqui o acompanhamento do portfólio em razão do CRI Leão Dourado, que foi declarada a Assembleia Geral de Titulares de CRI nessa data e o vencimento antecipado desse CRI em razão do descumprimento pela cedente de obrigações constantes da cláusula 4.2 do contrato de cessão. Ou seja, o empresário lá que pegou o dinheiro com os credores e ofereceu algumas garantias e também cedeu, né, os seus recebíveis, né, o que dá o lastro para essa operação, ele descumpriu com algumas cláusulas do contrato e dessa maneira eles resolveram pegar e antecipar esse vencimento. E eles colocaram ainda que o investimento realizado no valor de 7,2 milhões de reais que o Habitat colocou nesse empreendimento, eles já receberam em torno de 2,25 milhões de reais, título de juros e amortização. Eu acho que seria melhor se a gestora tivesse colocado só a parte de amortização, porque juros é a remuneração daquele empréstimo, já foi distribuído para nós cotistas, então o principal é a amortização. Quanto que será que já foi amortizado desse empreendimento, para sabermos o quanto que ainda temos a receber. E é para que o fundo detém apenas unidade de cota sênior desse recebível imobiliário. Então, ele vai ter um pouco de prioridade para receber. Mas vamos ficar de olho, pois não é uma questão tão fácil assim. Agora temos aqui na sua seara do seu DRE uma informação muito importante, que vejam só que a atualização monetária do mês de março, em razão da alta do IGPM, e o mais importante, o resultado líquido passivo de distribuição para os cotistas. Aqui, possivelmente, já somando essa multa do pré-pagamento e também da atualização monetária do Resort do Lago, que ainda estava no período de carência e não estavam sendo distribuídos para nós cotistas. E veja o montante, R$ 3,37. E ele só havia distribuído R$ 1,50. Ou seja, ainda estava com um saldo muito bom. E vocês podem visualizar esse saldo melhor, essa informação aqui abaixo, na qual ele tem para distribuir R$ 5,57 e ele já distribuiu R$ 4,00, ou seja, um saldo acumulado de R$ 1,57 ainda a serem distribuídos. Eu acredito que nesse mês de abril ele já divulgou o seu pagamento, que ficou algo próximo de R$ 1,85 para cada cota. Eu acredito que ele já pegou um pouco dessa reserva, mas mesmo assim ainda tem uma reserva muito boa e, pessoal, fiquem de olho, já estamos no mês de maio. O semestre está acabando e ele vai precisar distribuir isso. Então, estou prevendo que vão vir rendimentos gordos do Habitat para o mês de maio e também para o mês de junho de 2021. Então, galera, essas são as principais informações sobre esse novo relatório gerencial do Habitat.
Se vocês são cotistas desse fundo, comentem abaixo se vocês gostam dele. Eu sou cotista, gosto, só acho que a gestora precisa acelerar um pouco na alocação desses recursos parados no caixa, pois dinheiro parado no caixa quer dizer o quê? Rendimento que não está sendo distribuído para nós, porque poderia potencializar esses valores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo